Olá, mulheres sábias, como vocês estão? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui deste canal. E hoje nós vamos falar sobre sinais de que não é ele, ou seja, que não é o homem para você. Nesse vídeo, além de te explicar sinais, aquilo que nós devemos observar, eu vou te mostrar a nossa parcela nisso tudo, em cima de uma história verídica de uma seguidora no Instagram que me mandou. E eu gosto muito de, inclusive, saber as histórias de vocês. Por quê? Porque quando eu trago aqui para o YouTube, é como se fosse uma consulta grátis. Então, deixo aberto para vocês o meu direct lá no Instagram, Isadora Filbida, para vocês me enviarem relatos de vocês, tá? Relatos mesmo, eu não vou dar consultoria no direct. Às vezes eu vou te fazer uma pergunta para extrair um pouquinho mais e aí, quem sabe, a sua história não vira um vídeo aqui que, além de te ajudar muito, também pode ajudar muitas outras mulheres. Então, ainda para quem não me conhece, meu nome é Isadora Filbida, eu sou mentora de mulheres e consteladora familiar, tá? Eu tenho uma comunidade que chama Mulher Sábia. Inclusive, em breve abriremos as inscrições. Se você está vendo esse vídeo antes do dia 10 de fevereiro de 2025, se atente ao link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você já entrar na lista de espera, porque eu vou fazer um evento maravilhoso nos dias 3, 5 e 7 de fevereiro sobre a jornada do coração sábio, tá? A busca por essa feminilidade, esse coração sábio da mulher sábia. Então vamos lá, sem mais delongas, ela chegou em mim no direct e falou: Isa, gostaria de uma opinião sua. Você acha que uma pessoa que viu o relacionamento dos pais sendo abusivo a maior parte da vida, quando a criança via o pai bater na mãe e por aí vai, essa pessoa possa ter uma cabeça saudável? Para onde ter um relacionamento? Para poder ter um relacionamento? Ele foi rejeitado pela mãe durante a gravidez e quando nasceu. Primeiro ponto que eu observei aqui, que foi a mesma coisa que eu perguntei para ela: você já está notando sinais? Se você está me fazendo essa pergunta, significa que você sabe que ele não tem uma cabeça boa, como ela disse aqui na frase, né? Mas a gente pode explorar um pouco mais, a gente pode aprofundar um pouco mais. Mas se eu fosse responder se pode ou não pode, uma pessoa dessa pode ter uma cabeça saudável. A questão é, será que ele busca ter essa cabeça saudável? Será que ele busca terapia? Será que ele busca mudar o intelectual? Será que ele busca a Deus? Será que ele tem comunhão de vida, da vida dele com Deus? Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Todos nós, todos, todos, somos cheios de traumas. Ninguém nessa vida, nessa terra aqui, tá livre de algum trauma. Só que, se nós não buscarmos evolução e se nós não fincarmos ali numa base sólida, que é essa base, a única que existe é Deus, nós não vamos sair do nosso limbo da vida. Porque Deus, eu acredito muito que Deus tenha colocado na nossa vida as terapias, os livros, mentores, muita coisa para ajudar a gente nessa evolução. Mas tem coisa que só Ele pode transformar. Principalmente a nossa vontade de buscar, o nosso caráter. Então isso não tem como Ele fazer sem Deus. Então, por exemplo, se ele for uma pessoa que o primeiro lugar que ele olha é o espiritual, maravilhoso. A questão também é, será que ele realmente está fazendo isso na vida dele? Ou ele pode falar que ele acredita em Deus? Acreditar em Deus não é viver em comunhão com Deus, né? Então, uma pessoa dessa, ela pode ter uma cabeça saudável, ela pode buscar essa cabeça saudável, não significa que ela vai conseguir, né? Mas eu vou dar o meu exemplo para vocês. Eu já passei por muita coisa nessa vida.
E até hoje, se eu não vigiar e orar, eu ainda caio em alguns gatilhos. Então a nossa vida ela tem que ser essa busca de cura, essa busca de evolução. Então, vocês vão notar mais pra frente que ele não é essa pessoa, tá? Então eu perguntei, você tá conhecendo uma pessoa assim? Ela sim. Eu falei, quais os sinais que você tá com dúvida, que tá fazendo você me questionar isso? E aí foi onde ela falou, né? Algumas atitudes. Fala certas coisas que eu nunca nem disse, como se fossem verdades. Percebi que apela com coisas pequenas. Isso me lembra um pouco o meu ex no início. E aí eu conheço um pouco da história dela e que a gente já tinha conversado algumas outras vezes, e o ex dela foi igualzinho. Então, o primeiro ponto assim que a gente tem que olhar é essa questão da repetição de padrão. Se um outro padrão está repetindo na sua vida, o problema está em você. É claro que todo mundo tem os seus próprios problemas, mas por que que esse padrão está se repetindo de novo na sua vida? E aí eu pedi para ela me falar essas frases, né, que ele falava. E aí ela falou assim: ele apela quando demoro a responder. Apela quando saio para ir no cinema com a minha amiga. Percebo que quer controlar o meu dinheiro. Eu lembro dessa frase aqui porque o ex dela fazia a mesma coisa. Além de tudo, se eu não me engano, ela chegou a emprestar dinheiro para ele, tá? Se gasto com algo, fala. Ah, mas você vai gastar com isso, é tão fútil. Isso porque saímos uma vez, mas vou cortá-lo. O ápice para mim foi ontem. Pedi uma foto sensual, sendo que eu nunca dei esse tipo de intimidade. Só apenas saímos para jantar. Quando eu disse que ele não tinha intimidade para pedir tal feito, começou a dizer que eu disse que não confiava nele. Olha só, um homem desse, além dele ser completamente manipulador, controlador, tem várias características de ser, né, de ir para um relacionamento completamente abusivo, ele não tem postura de homem. Um homem que respeita uma mulher, porque ele pediu uma foto sensual para ela. E falar que ela não confiava nele, um homem de valor, quando ele realmente ele sabe que ele vive a vida dele através de princípios, ele nunca vai fazer isso com você. Nunca. Piorou no primeiro encontro. Porque ele sabe o seu valor. Ele sabe o valor de uma mulher. Então ele nunca vai fazer isso daqui. E aí ela colocou, né? Eu estava insegura pensando se isso era coisa da minha cabeça. E veja bem, né? Quando ela coloca essa parte, que estava insegura pensando que era coisa da cabeça dela, existe, né, dentro de nós, mulheres, essa postura da salvadora, né? A salvadora que quer salvar ele. Quando ela vem no início da conversa pedindo a minha opinião e perguntando se eu achava que ele poderia ser uma pessoa boa, aqui já demonstrou essa postura de salvar o outro. Porque se eu tivesse falado para ela assim, ele pode ter uma cabeça boa, então, muito provavelmente no íntimo dela, ela teria falado, não, então eu vou continuar nesse relacionamento porque ele pode mudar. E aí, veja bem, gente, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Por quê? Eu acredito muito na mudança das pessoas. Se eu não acreditava, eu não estaria aqui fazendo o que eu faço, fazendo o meu trabalho. O meu trabalho é esse, né? É mais com mulheres, sim, mas eu acredito na mudança das pessoas. Mas a gente tem que entender que também existem pessoas que são ruins e que elas não vão mudar. A gente também tem que entender que existem pessoas que elas não vão buscar ajuda, que elas não vão buscar melhorar. E a gente precisa entender isso. Olha só, é tão difícil a gente já mudar a gente, já buscar ajuda, já identificar quais são os nossos defeitos, o que é que tá de ruim dentro de nós,
e mudar isso, imagina fazer isso com o outro. Ele tem que estar muito disposto. Então existe essa postura da salvadora, né? E outra coisa que a gente pode analisar, a escassez. Se desde o início, porque ela sabe, gente, desde o início a gente sempre sabe quais são os sinais. Sempre. Hoje é chamado de red flags, né? Mas para mim são os sinais negativos. A gente sempre sabe. Mas se desde o início ela já tivesse notado esses pequenos detalhes, que não são pequenos, ela já teria saído fora. Então existe uma escassez. E essa escassez é de acreditar que não tem alguém melhor, que não tem alguém que vai de fato dar valor nela. E aí a gente entra numa terceira questão. A gente falou de duas, agora a gente fala de três. Primeira, a postura da salvadora. Segunda, a escassez. E terceira, a falta de autoconfiança, de autoestima, né? Saber quem nós realmente somos. O que eu realmente mereço. Por que que eu me permito aceitar essas situações? Por que que essas situações ainda estão aparecendo na minha vida? O que eu preciso aprender sobre mim mesma? Qual é o valor que eu preciso enxergar em mim, que eu não estou enxergando, e que me faz dar permissão para esse tipo de pessoa entrar na minha vida e não ver o meu valor? Porque da mesma forma que eu me vejo, é como eu ensino o outro a me ver. E a gente às vezes não fala nada, não faz nada, mas o outro trata a gente assim. Então, por exemplo, ela falou que teve um único encontro com ele. Provavelmente eles já estavam conversando antes, né? Por alguma rede social. Mas isso é postura interna. Isso é energia, é como se fosse uma parte do nosso inconsciente que se conectasse, que conversasse com o inconsciente do outro. Então, o nosso inconsciente, ele sempre consegue identificar a insegurança do outro, a escassez do outro. Por quê? Até porque, né, a gente se conecta justamente com aquilo que a gente precisa curar dentro de nós. Então, quando ela coloca todos esses requisitos aqui, é muito claro para mim que ele é uma pessoa extremamente abusiva. E aí ela está o quê? Repetindo padrões. Então eu quero que vocês prestem atenção nesses sinais todos que ela colocou aqui, porque são os sinais que todas nós devemos observar em um homem. Um homem de valor, ele não vai te pedir nada que invada a sua intimidade. Ele não vai te cobrar nada. Ele não vai falar para você que você está gastando dinheiro à toa. Pelo contrário, um homem de valor, ele é provedor. E aí a gente pode entrar numa outra linha tênue aqui, que é o seguinte: ele poderia ser o homem que desse tudo para ela, porque tem essas duas versões. Aquele que é escasso e aquele que é abundante, mas também ele pode ser abusivo. Por quê? Ele vai te dar tudo o que você quer. Ele vai te dar presentes, ele vai te oferecer experiências nas quais você ainda não experienciou. E ele vai entrar dentro da sua vida, ele vai te fazer perguntas. O que você gosta? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus hobbies? O que você mais gosta de fazer na vida? Se você deseja ter uma família, filhos, onde você quer morar, o que você mais gosta de fazer. Porque o homem que é abusivo, e não só homem, porque aqui a gente sabe que a gente está falando entre amigas, entre mulheres, mas o homem e qualquer outra pessoa que seja abusiva, tá? Porque existem muitas mulheres abusivas, elas vão perguntar sobre você, é como se fosse uma forma de manipulação. Ela vai perguntar sobre você. Por quê? Porque ela precisa criar uma narrativa da vida dela em cima da sua. Para poder criar todo um cenário
no qual você acredita nele. Esse cenário, ele é tudo lindo, ele é tudo maravilhoso, ele é tudo perfeito. Ele faz parecer que ele é o homem para a sua vida e o homem da sua vida. Então ele pode ser os dois, ele pode ser o pobre quebrado e ele pode ser o rico. Não faz diferença na questão financeira, tá? Isso é muito importante falar aqui. É porque ela atraiu o mesmo padrão, né? Que o ex também tinha essa questão de falar do dinheiro dela e ela também atraiu a mesma pessoa, né? Uma pessoa muito com as características muito parecidas. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se for uma pessoa que também tem poder aquisitivo maior, ela vai te mimar, né? Porque você não pode se mimar, então às vezes essa pessoa vai te mimar. E ela vai fazer para você aquilo que você não faz normalmente. Então, se você quer fazer uma experiência diferente, comer algo diferente, comer algo que você não tem costume. Se você é uma mulher independente, né, guerreira, né, que está acostumada já a lidar com tudo da própria vida, essa pessoa parece que quer salvar a sua vida. E você está tão cansada, tão exausta, que, nossa, apareceu o meu salvador. E dos dois lados é o mesmo padrão, porque, por exemplo, aí a gente entra num ponto muito específico, né? Que é por que que nós atraímos esse tipo de pessoa. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que eu só atraio esse tipo de relacionamento porque eu tenho dependência emocional. Eu tenho uma carência. E essa carência, às vezes a gente acha que não, né? Nossa, não sou carente, não. Pelo contrário, eu sou guerreira, eu sou independente, eu bato no peito e eu peito o mundo. Como assim eu sou carente? Tá doida? Eu sei me virar muito bem sozinha. Eu moro sozinha, eu vivo sozinha. Isso não é um problema para mim. É aí que entra o ponto mais importante. Mulheres que têm essas características, né, de começaram a vida muito cedo, né, a lutar as próprias guerras sozinha, ela tem essa característica de atrair esse homem que vai salvar ela de alguma coisa. E essa salvação não necessariamente vai ser uma salvação financeira, ela vai ser uma salvação emocional. Então, por isso que você pode atrair tanto um pobre quebrado quanto um rico, porque isso não faz diferença. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro que preenche os nossos buracos emocionais, os nossos traumas que a gente carrega durante a vida. A falta, talvez, que eu tenho do meu pai ou da minha mãe. Porque essa carência emocional, essa dependência emocional, ela começa muito cedo. Ela começa lá na nossa infância. E quando ela mesmo disse aqui, né, porque ela já me segue há algum tempo, então ela tem um conhecimento muito grande daquilo que eu falo, né, sobre a importância que tem a nossa criação, a nossa infância na nossa vida, nos nossos traumas, naquilo que a gente vive, né, na fase adulta. Ela colocou, ele foi rejeitado pela mãe durante a gravidez e quando nasceu. Então pensa bem, sabia que até nós podemos ter esse sentimento, né, essa ferida emocional de rejeição, mesmo não tendo sido rejeitadas na barriga da nossa mãe. Um exemplo muito, muito, muito simples é quando é uma gravidez inesperada, né? Eu sempre falo que não é inesperada, né? Porque se transou é porque sabe que pode, né, ter neném. Então, descobre a gravidez. E talvez o primeiro impulso é o quê? Meu Deus, o que que eu vou fazer com esse neném? Agora é uma vida. Ali existe uma rejeição do tipo, será que eu vou dar conta? Meu Deus, eu fui irresponsável. Meu Deus, eu não pensei no futuro, né? Eu só pensei no momento presente, em saciar a minha carne. Então, isso é uma rejeição ali na descoberta da gravidez.
né? Por isso que muitas mulheres, inclusive, passam muito mal, porque aquele aspecto ali de enjoo, né? Vomitar demais, é uma forma, o corpo tá colocando alguma coisa para fora. Então, o que que é? Muito bom a gente, inclusive, entender sobre isso, né? Para trabalhar dentro de nós, o nosso interno, do tipo, será que eu estou aceitando essa gestação? Mas aqui não é o ponto. Aqui, na verdade, é porque se você é mãe, você já tem essa consciência. Se você ainda for mãe, você tá tendo essa consciência agora, tá? Não é algo que a gente vai evitar, talvez, né? Se for uma gravidez muito desejada, maravilhoso. Mas até, inclusive, uma moça que eu vi no Instagram descobriu a gravidez agora e eles queriam muito, sempre quiseram a gravidez. E ela falou, ela foi muito sincera. A partir do momento que eu descobri que o teste ali deu positivo, eu não vou mentir para vocês, eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei muito assustada, eu fiquei com medo, porque é uma nova vida, é uma pessoa que vai ser gerada e ela precisa ir para o mundo, ela precisa ser treinada para o mundo, educada para o mundo. Então é muito normal que haja essa rejeição e todas nós podemos ter essa ferida dentro de nós, da rejeição. E por isso, o que a gente faz? Esse buraco a gente tenta preencher com alguém ou com algo e ele não é preenchido, porque não dá para preencher vazio emocional com nada que é material e nem uma pessoa, que também é material. E aí é a mesma coisa de eu querer que o outro supra as minhas necessidades emocionais. E aí isso não vai acontecer. Isso vem porque às vezes eu tive uma infância com pais que brigavam muito, um desequilíbrio muito grande na relação dos meus pais. Às vezes eles até se separaram. Pais rígidos, né? É uma educação muito punitiva. Uma educação onde você não era ouvida, você não era amada da forma com que você gostaria de ser amada. Talvez você foi uma menina que foi criada por pais que precisou trabalhar muito. Então você foi deixada com babá, ou você foi deixada com avós, com tios, ou até com a irmã mais velha dentro de casa. Ou irmãos mais velhos, alguma coisa aconteceu com você que teve esse afastamento dos pais. E isso gerou esse vazio emocional, no qual, se você tenta preencher ele com qualquer outra coisa, você não vai conseguir, porque é impossível. Então, quando eu trago aqui para vocês essa consciência, né? Ah, Isa, como que faz para mudar isso? Como que eu faço para preencher isso? Como que muda essa situação? Como que eu sei que isso está acontecendo? É só a gente identificar as situações que nós estamos atraindo para a nossa vida. Se os nossos relacionamentos estão completamente dependentes, e aqui eu posso abrir um outro adendo que é do seguinte: não existe relacionamento que não seja dependente, tá? Você sempre vai ser dependente do outro em algum nível, tanto o homem da mulher quanto a mulher do homem. O que a gente precisa entender é que a diferença dessa dependência é o nível dessa dependência. Se eu existo só por causa do outro, tem algo errado. Então, por exemplo, aqui, quando ela dá o início, quando ela dá o exemplo de que ele apela quando demora a responder, cada um tem a sua individualidade na vida. Então, ele apela quando demora a responder, é um cara que é à toa. Esse cara, ele nunca vai prover para uma mulher dessa. Por quê? Porque ele está preocupado se ela responde o WhatsApp. Ela também tem os afazeres. Quando a gente se ocupa daquilo, da nossa vida, o que o outro faz da vida dele não vai nos afetar no sentido de ficar nessa preocupação, sabe? Então, se o outro é ocupado demais, ele não vai ter tempo de ficar falando com você o tempo todo no WhatsApp, ou ficar te ligando, ou ficar sabendo o que você está fazendo o tempo todo, ou te mandando mensagem o tempo todo.
existe um tempo quando a gente está focado no nosso trabalho. Isso aqui é uma dependência. É nítido que ele também tem esse buraco. E ela já disse, né, que ele teve um desequilíbrio na educação dos pais, né, a rejeição pela mãe. Então isso aqui ele tenta suprir no outro. Lá na frente isso não vai ser sustentável. Porque qualquer coisinha que ela fizer que não tiver dentro das regras dele, ele vai desconfiar. E aí, sabe aqueles relacionamentos onde a gente precisa pisar em ovos, porque eu não tenho liberdade de ser eu, de errar, de às vezes, nossa, vamos supor, hoje, você tá com que roupa hoje? É branca. Aí eu vou lá e troco por uma amarela, e aí eu vou encontrar ele. Aí ele vai falar, mas você não tava de roupa branca? Por que você trocou? Entende? Que essas coisinhas não fazem sentido, eu não tenho liberdade de ser eu não tenho liberdade de mudar de opinião, eu não tenho liberdade de me expressar, porque o outro quer me controlar. E o controle, ele sempre é um sinal de ferida emocional, ele sempre é um sinal de trauma. Porque eu não, no fundo, eu não quero mais me traumatizar. Eu não quero que o outro mais me traumatize. Então, peraí que eu vou controlar ele. Então, é nítido que ele também, esse moço que ela saiu, tá cheio de problemas. Tá cheio de traumas. Só que não é a função dela curar ele. Não é a função dela levar ele para terapia. Só que uma mulher que também está com essas mesmas feridas e que tem essa postura da salvadora, quando encontra um homem cheio de problema, o que ela vai fazer? Nossa Senhora, é minha chance de salvar ele. No fundo, no interno dela. Ela vai falar, ela vai sentir isso. Sabe por quê? Porque lá, quando você era criança, ninguém te salvou. Então existe essa dor da sua criança remoendo dentro de você, que você precisa fazer isso com alguém, você precisa salvar alguém. É necessidade, como se fosse uma necessidade de sobrevivência sua. Então coloca na sua cabecinha, pelo amor de Deus, que você não vai salvar ninguém. Tem um livro que eu gosto muito que chama Apegados. Ele resume isso aqui em três tipos de apegos. E a gente pode entender muito sobre isso em relação a essas feridas emocionais, né? Que é o apego seguro, o apego ansioso e o apego evitante. Eu vou falar bem por cima sobre os três, só para a gente entender um pouco o porquê que a gente atrai esse tipo de pessoa, tá? Geralmente, ela, né, que tem essa história, que também teve desequilíbrio na educação com os pais, né? Ela pode ter os apegos ou ansioso ou evitante. Pelo jeito da história dela, o dela é ansioso, que é aquele negócio de, nossa, precisa acontecer, por isso que eu tenho muito sentimento de escassez. Porque eu preciso casar, eu preciso me relacionar, e esse aqui é o homem da minha vida. Então eu tenho escassez, porque é como se eu cegasse e não conseguisse enxergar todos os sinais. Aí eu vou lá e fico ansiosa para as coisas acontecerem, eu vou lá e entro em uma latada de novo. O evitante é aquele justamente que eu fico, será que é ele mesmo? Nossa, o relacionamento está começando a aumentar aqui, né? A intenção, né? O, o, a aproximação está começando. Peraí, será que eu vou me machucar de novo? Será que é seguro entrar? Será que eu permaneço ou será que eu mando ele embora? E aí tem um apego seguro, que é justamente o apego seguro que ele vai meio que salvar, entre aspas, os outros dois apegos. Então, quando nós temos consciência de que nós somos essas pessoas machucadas, né, que tem esses apegos evitantes e ansiosos, a gente precisa aceitar um apego seguro na nossa vida. E o apego seguro, ele vai te deixar segura. Você não vai ficar tendo que dar explicação toda hora, você não vai ter que ficar pisando em ovos toda hora. Não vai, isso não é necessário quando você encontra alguém que você pode ser você.
que você pode se entregar e você pode rir, você pode chorar e você pode fazer piada, você pode ficar descabelada, você pode ficar sem a unha feita, sem maquiagem, que tá tudo bem. Isso é um apego seguro. Mas um apego que é cheio de trauma, que é no caso dele e dela, né? É provável que o apego dele também seja o ansioso. Porque ele já estava enfiando nessa relação, colocando intimidade com um encontro, né? Então, dois apegos ansiosos juntos vão entrar em choque. Eles não vão conseguir ficar juntos se ambos não buscarem essa ajuda. E, gente, eu falo que isso aqui, se duas pessoas assim se relacionarem, os dois têm que estar muito conscientes do que está acontecendo. Os dois têm que estar muito cientes dos gatilhos que fazem ter essa ansiedade, essa escassez, esse medo de ser abandonado. Senão, qualquer coisinha vai ser briga. Por isso que a base tem que ser sólida. E a base sólida é Deus. Não tem outra alternativa. Não existe outra base sólida que você vai colocar sobre o seu relacionamento e sobre a sua vida. É Deus. É Ele que vai te guiar. É Ele que vai fazer você entender o outro também. Ter compaixão pelo outro, empatia pela história do outro. E aí sim, vocês dois buscam juntos uma cura. Isso é lindo de se ver. Existem relacionamentos assim. Mas enquanto a gente não entender quais são as nossas feridas, as nossas dores, aquilo que nos levam para esse tipo de relacionamento abusivo, nós não vamos conseguir abrir os olhos e enxergar, né? Então aqui, quando eu entendo, né, se eu tive um desequilíbrio na educação com os meus pais, no relacionamento dos meus pais, porque os nossos pais são os nossos professores de vida e de relacionamento. Eu aprendi o que é relacionamento olhando para os meus pais. Então, se foi um relacionamento todo desequilibrado, é isso que eu sei sobre relacionamento. Eu preciso melhorar isso dentro de mim. Eu preciso buscar exemplos diferentes, exemplos que deram certo. E primeiro de tudo, confiar que pode dar certo. Porque aí sim eu vou buscar melhorar como pessoa e ir atrás, né? E ficar disponível para atrair esse apego seguro, essa pessoa segura, que vai me fazer confiar que existe uma vida leve, que eu posso confiar, que eu posso me entregar, que eu posso ser eu, que eu posso me deixar ser cuidada, que eu posso ser feminina. Mas se eu encontro uma coisa dessa daqui, um ser humano que tá cheio de trauma, como que eu vou me sentir segura? Quer dizer, cheio de trauma a gente é, como eu disse lá no início do vídeo, mas uma pessoa que não busca melhorar, eu nunca vou me sentir segura. Nunca. Isso vai ser impossível. Então, minhas senhoras, reassistam esse vídeo milhões de vezes. Envia para aquela amiga que você sabe que está passando por isso. Ela precisa ouvir esse vídeo para ela sair dessa situação. A gente, para sair de uma situação dessa, primeiro de tudo, a gente precisa ter consciência que ela existe. E esses sinais que talvez a gente não percebe, mas que eles estão ali. E porque a gente tá com essa ferida emocional, com esse buraco que ninguém preenche, a gente não consegue identificar. E aí, né, tem um outro ponto que eu ia me esquecendo de falar, né, que é como que a gente sai, que a gente tampa essa ferida, esse buraco que tem dentro de nós, com o autocuidado, nos acolhendo, fazendo com que nós sejamos a pessoa mais importante de nossas vidas. E aí sim, quando eu conseguir me autocuidar, eu consigo olhar para o outro diferente. Esses dias eu postei um Reels no Instagram e foi um Reels baseado em uma das coisas que eu vivi na minha vida, que eu só aprendi o que era o autocuidado quando eu permiti me machucarem muito. Porque a gente dá essa permissão.
E aí eu entendi, em um banho, que eu fechei os olhos, debaixo do chuveiro, eu me abracei e eu falei pra mim mesma, eu nunca mais vou fazer isso com você. Eu vou te amar de um tanto que vai ser a forma com que eu vou ensinar para qualquer pessoa que entrar na minha vida em como me amar. Porque é assim, se você não se autocuida, se você não sabe o valor que você tem e você se dá esse valor todos os dias, você não vai fazer o outro enxergar isso em você, mesmo que você queira. Então a gente acha que isso é clichê, a gente diminui o valor do autocuidado, mas ele é tão importante. E aqui, para finalizar esse vídeo, eu te peço, aprenda a se autocuidar antes que te machuquem tanto, que a única saída vai ser você aprender a se autocuidar. É isso, minhas senhoras. Espero que esse vídeo, de fato, ajudem vocês, as amigas, e eles cheguem pessoas que precisam assistir esse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.